próximo domingo é comemorado o Dia Nacional da Adoção. Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça determinou mudanças para acelerar os processos no Brasil. O juiz que demorar a decidir sobre a adoção pode ser investigado. Em 2011, Luiz conheceu João em um abrigo do Distrito Federal, depois de fazer um trabalho voluntário no local. Aos poucos e com o passar do tempo, os dois foram criando afinidades. O adolescente passou a frequentar a casa de Luiz e ter contato com toda a família. No ano passado, o rapaz entrou em depressão ao perceber que aos 18 anos teria que deixar o abrigo sem ter para onde ir. Foi aí que a família de Luiz decidiu adotar o jovem, hoje com 17 anos. Luiz já está com a guarda provisória, mas o processo para conseguir a guarda definitiva ainda é longo e demorado, segundo ele. Eu estou praticamente na metade do processo, recebendo a guarda do João. No entanto, até eu conseguir chegar a isso, existe uma gama de exigências muito grande que afugentam as pessoas, faz com que as pessoas desistam até mesmo no meio do caminho. Para Sayomar, o processo de adoção foi mais fácil. Mesmo assim, demorou 1 ano e meio até conseguir a guarda definitiva da sobrinha. E isso porque não precisou entrar na fila, já que era da família. Eu passei por tudo que todos passam. Levei documentação, eles vieram na minha casa, fizeram perguntas, olharam a situação. Então, eu achei demorado porque eu só fui mãe dela verdadeiramente depois de 1 ano e 8 meses. Mas essa longa espera que Luiz e Sayomar afirmam ter passado deve mudar com os novos procedimentos aprovados pelo Conselho Nacional de Justiça. As regras atingem diretamente as varas da infância e juventude e têm como finalidade acelerar o processo de adoção. De acordo com o texto aprovado pelo CNJ, fica determinado às presidências dos TJs a estruturação no prazo de 90 dias de todas as varas existentes com competência exclusiva em matéria de infância e juventude, com equipes multidisciplinares composta ao menos de psicólogo, pedagogo e assistente social. Os corregedores gerais dos TJs deverão ainda fiscalizar o tempo de tramitação dos processos de adoção e de destituição do poder familiar, investigando disciplinarmente os magistrados que, de forma injustificável, tiveram sob sua condução ações desse tipo tramitando há mais de 12 meses sem decisão. Fica determinado ainda que no prazo de 30 dias, a contar da entrada em vigor da norma, os magistrados com competência em matéria de infância e juventude deverão atualizar o Cadastro Nacional de Adoção com todos os dados de sua comarca, dos pretendentes habilitados e daqueles aptos à adoção, excluindo e corrigindo as inconsistências. De acordo com este supervisor da Vara da Infância e da Juventude, estas alterações devem dar mais celeridade aos processos de adoção. Com o tempo haverá sim, uma maior agilização dos processos, uma celeridade maior, desde que, concretamente, haja uma ampliação no número de profissionais especializados em psicologia, serviço social e pedagogia que compõem o Poder Judiciário. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, Gabriel da Silveira Matos. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Boa tarde, é um prazer para nós estar aqui. Na prática, o que muda então com essas alterações do CNJ? Isso facilita o processo de adoção? Essa determinação do ministro Corregedor Nacional de Justiça visa dar celeridade não só ao processo de adoção, mas todos os demais processos que circundam a situação da criança que está em situação de risco. Crianças acolhidas não podem ficar indefinidamente nessa situação. Então, o que se buscou com isso foi acelerar os processos, tanto de destituição do poder familiar, quanto o processo de adoção. Detectamos que um dos gargalos principais é a falta de estrutura na vara da infância e juventude. Por exemplo, a falta da equipe interdisciplinar, psicólogo e assistente social. Isso tem travado muitos processos de adoção que estão, às vezes, tramitando há 1, 2, 3, 4 ou 5 anos. É inadmissível que um processo de adoção ou destituição do poder familiar leve esse tempo e, em alguns casos absurdos que já vimos, seja concluído quando a criança já se tornou adulta. E
como vai ser feito esse acompanhamento para saber se o juiz já está há mais de um ano com o processo e essa possível investigação? A Corregedoria Nacional determina, então, que as corregedorias estaduais se estruturem. Muitas delas já têm um sistema de inspeção virtual, eletrônica, de forma que, a partir da data do ajuizamento da ação de adoção ou destituição do poder familiar, possa haver um acompanhamento eletrônico e, nos casos em que o ano de protocolo da petição inicial tenha transcorrido, que então as corregedorias tenham atenção total e, pedindo informações para o magistrado, detectem que o processo está parado de forma injustificada, porque é óbvio, há situações excepcionais em que o processo pode travar, pode haver até a lide, no caso da destituição do poder familiar, que pode ir até em grau de recurso aos tribunais superiores, mas o que se quer é que o processo não fique parado jamais, seja na sala do juiz, seja na sala da secretaria da vara, de forma que ele, decorridos os prazos de citação ou prazos de recurso, eles automaticamente tenham sua movimentação de forma a serem definidos o mais rápido possível. Uma outra decisão recente do CNJ permite que estrangeiros também façam parte aí do Cadastro Nacional de Adoção. Isso também deve facilitar, já que aumenta o número de pretendentes, né? Sim, o CNJ está com a atenção voltada para os gargalos. Nós temos que ampliar as possibilidades para muitas crianças e adolescentes que estão comemorando seus aniversários nos abrigos. E aí, esta opção foi muito inteligente, porque há adolescentes, principalmente, que estão totalmente fora do perfil desejado pelos pretendentes, a ponto de, pelo cadastro de adoção, você não encontrar nenhum pretendente para aquele adolescente. E aí o juiz que está com essa situação na sua vara fica de mãos atadas. Essa é a ideia, então, de que os juízes possam ver pelo cadastro todos os estrangeiros ou os domiciliados no exterior já habilitados em algum tribunal, possibilita que, talvez, como os estrangeiros têm menos restrições nos critérios de adoção, esses adolescentes ou crianças possam vir a ser colocados numa família, ainda que no exterior. Você citou aí um dos maiores problemas, né, que dificulta aí a questão da adoção, que é a exigência dos pretendentes, né, que na maioria querem bebês, meninas da cor branca, e isso dificulta também, né? Sim, isso dificulta e é por isso que nós temos aí um certo desencontro que já foi até objeto de estudo aqui pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, no sentido de que há um grupo de cerca de 5.000 crianças e adolescentes que não são recolocados de forma alguma. A restrição, que como a adoção é um ato de vontade, não podemos impedir que os pretendentes façam opção ou tenham certas restrições, mas realmente, e principalmente a restrição quanto à idade, é um entrave muito grande. O que tem se percebido no decorrer dos anos é que as restrições têm diminuído. Isso é uma boa notícia, porque tanto com relação à raça, quanto com relação à cor ou idade, o nível de restrições tem diminuído. E isso é uma notícia muito positiva. Vamos explicar agora um pouquinho como é que funciona todo esse processo, né? Quem quiser adotar uma criança, o que essa pessoa deve fazer? Qual o caminho? O caminho correto é procurar a vara da infância e juventude da comarca onde reside. A pessoa não precisa de advogado, ela vai ali no balcão da secretaria, informa da sua intenção, ali há um formulário, ela preenche, vai ser pedido alguns documentos, não tem custo nenhum, e aí ela preenchendo, aguarda a vinda de um psicólogo ou assistente social na sua residência para fazer uma triagem, análise, um estudo e, passado por esse processo que se chama habilitação, ou seja, não é necessário que haja uma criança ou que se já tenha qual venha a ser essa criança. Uma vez passado por esse processo, o juiz profere uma sentença em que a pessoa, o pretendente, passa a estar habilitado. Com isso, o nome dele vai para o cadastro e aí vem a segunda parte, que é aguardar o surgimento da criança. Ok, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Justiça. Uma boa tarde. Estamos à disposição. Obrigado.